De nebulosidade, sol entre nuvens e muito calor deve continuar nessa segunda-feira e durante toda essa semana. Quente está esse assunto agora, viu? Inflação e preço abusivo. A gente sabe que uma das causas da inflação é o aumento do custo de produção e esses valores normalmente são repassados para o consumidor. Mas e quando são valores abusivos? O que é que diz o Código de Defesa do Consumidor? A gente convidou a advogada especialista em Código de Defesa do Consumidor, a Nívia Rocha, está aqui com a gente. Nívia, bom dia, seja bem-vinda. Como é que a gente pode diferenciar o que é preço abusivo, o que não é, e quais os direitos que nós temos como consumidores? Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, bom dia a todos que estão nos ouvindo na manhã desta segunda-feira. Realmente, o assunto, ele é um assunto polêmico, né? Mas não tem como fugir dessa realidade. Nós estamos aí enfrentando uma inflação onde a meta, né, o teto da meta está acima do IPCA, daquilo que já era esperado pelo mercado, e isso acaba refletindo diretamente para quem está na ponta, nós que somos os consumidores. É impressionante a mudança de valores que a gente se depara, sobretudo no supermercado, que são, a gente está aqui falando, quando a gente fala de supermercado, nós estamos falando de produtos essenciais, né? Não tem como a gente viver sem comer. Então, é algo que chama a nossa atenção. E o que está se falando tanto ultimamente é o valor do café, o valor do ovo, porque realmente os valores estão acima daqueles que anteriormente estavam sendo praticados. E o que é que o Código de Defesa do Consumidor fala diante de valores acima daqueles que nós estávamos acostumados? O artigo 39 do CDC, ele fala o seguinte: se o valor tiver justificativa, ok, é permitido. Quando nós estamos diante de uma inflação, ou quando nós estamos diante de uma calamidade pública, ou quando, por exemplo, aquela matéria-prima ela foi danificada ou foi diminuída. Então, existe aí uma justa causa para você aumentar o valor daquele produto. Mas quando você simplesmente aumenta porque você quer aumentar, ou quando você quer ganhar em cima daquela situação, como, por exemplo, a época da pandemia, muitos comerciantes, muitos fornecedores começaram a aumentar de forma desarrazoada valores de máscaras, de álcool em gel. E aquilo era um crime. O Código de Defesa do Consumidor, ele tinha aquilo como crime, porque não existia justa causa. Eles estavam se valendo daquele momento para ter proveito em cima dos consumidores, que é sempre a parte mais vulnerável. Então, quando existe a justa causa, ok, o Código de Defesa do Consumidor ele diz, ok, existe aqui um valor maior que esse fornecedor está gastando para conseguir colocar aquele produto na prateleira. Mas, quando não existe essa justa causa, nós estamos aí diante de uma prática abusiva, que inclusive o consumidor ele pode acionar o PROCON, né, para que aquela empresa seja notificada, pode até ser fechada, perder o alvará de funcionamento, alternativamente pode até entrar com ação judicial em desfavor daquele fornecedor, daquele supermercado, enfim. Agora, a maioria dos revendedores costumam aplicar para o preço final os custos que eles têm também com o transporte, né? E a gente sabe que o transporte sofre sempre a influência do reajuste da gasolina. A gente sempre costuma falar isso, gasolina, óleo diesel, né? Já que a nossa maioria de produção é escoada ou transportada por veículos de um modo geral. Isso é um argumento também, o PROCON compreende, o Código do Consumidor compreende que o empresário está passando por preço final esses custos que envolvem a chegada daquele produto até ele também? Sim, com certeza, Marcos, porque existe uma cadeia. Para o produto chegar até aquele estabelecimento, provavelmente ele vai precisar de um transporte. Esse transporte, ele utiliza o combustível, né, seja diesel, gasolina, enfim. Então, se esse combustível ele está em alta, vai sim refletir no valor final. Afeta diretamente. Afeta diretamente. Como é que, quando a gente fala de inflação, é uma preocupação, né? Porque a impressão que se tem é que a cada ano fica pior, né? E isso a gente sente no bolso. Mas é lógico que é bem dinâmico e que não é assim. A inflação tem a sua desaceleração, como foi constatado agora em janeiro, mas a perspectiva é de que bens e serviços continuem com valor elevado esse ano? Provavelmente, tem vários aspectos que contribuem para a inflação e para a deflação. E aí nós falamos sobretudo sobre aspecto político, mas tem sobre guerras, tem climas, né? Então, são vários aspectos que vão contribuir com a inflação ou a deflação. Mas o que nós precisamos estar atentos enquanto consumidor é que, ainda que estejamos vivendo uma inflação que desagrada a todos nós,
nem sempre aquele valor que vai estar na prateleira, tanto da vestimenta, do medicamento e do produto alimentício, ele é um valor justificável. Pode aumentar? Pode, mas também existe um limite para esse aumento. Vamos supor que nos supermercados, diante dessa inflação, o café, um saquinho de café está custando um valor de R$20. Na maioria dos supermercados, mas existe um supermercado que está praticando um valor de R$35. Então, nós estamos aí diante de um aumento desarrazoado, injustificável. Então, por mais que você compre aquele saquinho por R$35, é bom você registrar, ligar para o PROCON, fazer uma denúncia, ou se você, com a nota fiscal, ou se você não adquirir aquele produto, mesmo assim, tira uma fotinha e manda para o PROCON através de e-mail ou liga, inclusive é até respeitado o anonimato, para que aquela empresa ela seja devidamente notificada. É difícil isso, né, Thaís? Porque, naturalmente, eles manipulam esses valores. Tem hora que você perde um pouco o controle, né? Aquela dona de casa, o pai de família que está ali diariamente na compra, ele até acompanha esse escalonamento, mas aquele que de repente está num determinado bairro, é diferente do bairro dele, ele vai para a área nobre, aí de repente tem lá um valor, ele já bota na cabeça o seguinte, não, eu estou pagando pelo luxo do lugar. Isso não é argumento para aumentar preço, né? De forma alguma. Aumentar preço de forma desarrazoada não pode nunca, esse argumento nunca pode ser levado em consideração. Então, é sempre fazer essa pesquisa, como você falou, existem compradores eventuais, né? Que ele não vai ter uma noção do valor praticado no mês anterior e naquele mês. Mas existem consumidores que estão todos os meses ali fazendo feira, pessoas que fazem de forma semanal, então elas vão conseguir identificar de forma mais sensível, né, a discrepância desses valores sendo praticados. Então, se estiver diante de um abuso desarrazoado, nós temos que ligar para o PROCON, nós precisamos ter essa prática para que não passe despercebido e os fornecedores não achem que vale a pena colocar qualquer valor e abusar, né, dos valores ali praticados. Não, Marcos, não tem regra, né? Você colocou uma coisa importante, que é justamente a diferença de preços praticados entre os bairros, né? Se você for para a Orla, é um preço. Se você for para a Serraria, por exemplo, é outro preço. Então, eu posso considerar que o preço da Orla é abusivo ou aquele estabelecimento está trabalhando para um público-alvo diferente? É como eu falei anteriormente, Thaís, tudo leva para o preço final, né? Então, nós temos que considerar que um prédio alugado na Ponta Verde não é o mesmo valor de um prédio alugado na parte alta da cidade, como, por exemplo, Benedito Bentes. Então, esse fornecedor, essa empresa, ela pode embutir, sim, no valor todas as despesas que ela está tendo. Então, provavelmente, o mesmo produto, a mesma água que eu compro no Benedito Bentes vai ser mais caro na Ponta Verde. E aí tem toda uma influência por trás daquele produto. Aquele preço que chega lá na prateleira já é o preço final de todas essas despesas. Mas, lógico, se for algo muito desarrazoado, o PROCON precisa ir lá e o PROCON vai ter acesso a contratos de locação, todas as despesas daquele supermercado para saber se, de fato, aquele valor praticado, aquele valor final, não é um preço abusivo. Então, Nívia, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse espaço agora para a gente finalizar com uma orientação para os consumidores, de maneira geral, sobre como se comportar em relação aos preços. O que eu peço, o que eu encarecidamente imploro para todos os consumidores em todas as entrevistas é que, primeira coisa, aguarde a nota fiscal. A nota fiscal é o registro de nascimento da compra do consumidor. Por conseguinte, se você pode identificar algum abuso naquele preço, algum abuso contra o direito do consumidor, entre em contato com o PROCON para tentar resolver de forma administrativa e, se não consegue resolver de forma administrativa, procure um advogado de sua confiança para que assim você possa ser reparado. Temos que recuperar, Thaís, essa perspectiva de garantir direitos. Afinal de contas, não é uma jornada sem regras, né? Todo mundo tem que seguir regras, o consumidor também, mas também quem nos atende com os serviços. Né? Não dá para fazer apenas como o presidente recomendou. Se tiver caro, não compre. Não dá. Então, realmente, o consumidor tem que estar atento para tudo, principalmente se o preço, de fato, for abusivo. Procurar realmente o PROCON. Obrigada, Nívia, pela entrevista, pelo bate-papo aqui, pelos esclarecimentos acima de tudo. Vamos fazendo um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta com a participação de Tiago Gomes e as notícias dos bastidores da política. Até já. Até já.